Agora foi. Pronto. Então, está discutindo aqui se o espírito é divisível, né? Se um espírito pode estar, não seria em corpo, né? Mas em espírito, em muitos lugares. Ser divisível. Não, ele não é divisível, mas ele tem a capacidade de emitir a sua luz, né? Por assim dizer, que é um atributo do espírito. Ele pode se irradiar, feito o sol se irradia por muitos lugares ao mesmo tempo. E foi feita aqui uma comparação para que a gente possa entender melhor com a televisão, né? Então, uma imagem se projeta em muitos aparelhos de televisão ao mesmo tempo, sendo que a pessoa continua num só lugar, né? O encarnado, a pessoa encarnada, continua em um só lugar. E o espírito, pela mesma forma. Ele está num determinado local, mas ele a luz dele e o entendimento dele, a lição que ele quer nos transmitir, ele pode transmitir para muitos lugares. Cristo, por exemplo, que é um espírito altamente evoluído, né? Que é o mestre da Terra, né? Ele pode estar, irradiar o seu pensamento, as suas lições, para muitos lugares, para muitas pessoas, diferentes lições ao mesmo tempo, não é? Demais. E tudo vai depender sempre da evolução do espírito, né? Então, o espírito pode... Eita, para lá, gente. O espírito pode ter essa capacidade maior ou menor de se comunicar com diversos lugares, dependendo da sua evolução, sempre, né? O que mais? Então, esses dois estágios de espírito encarnado e espírito, e só espírito, né, que já desencarnou, são bem definidas esses estágios, e o espiritismo vem aos poucos nos dando ideias de como possa ser isso, para que a gente possa se preparar para o desenlace nosso, né? A nossa passagem de espírito encarnado para espírito desencarnado. Então, devagarinho, a gente vai aprendendo como isso é feito. Isso pela misericórdia de Deus, né? Que faz com que a gente consiga ir entendendo aos poucos, para que o nosso desenlace não seja tão traumático, certo? Acho que o que eu sabia, o que eu aprendi dessa lição é isso, gente. O que você achou, Rogério? Obrigado, Rô. Então, Rô, você explicou muito bem, mas tem um pedacinho só aqui que eu achei interessante, que também dá uma continuidade até, claro, é uma continuidade até da aula que nós tivemos há vários dias, assim, umas 4 aulas atrás, né? Que também falava que, e ele cita aqui sobre o homem, que o corpo de carne limita muito a gente ainda como espírito. É claro que a gente tem que aprender muito, saber manipular, mas tudo vai do pensamento, do aprendizado, né? E do pensamento. Então, eu penso que quando ele cita aqui também, que quando o espírito se liberta da carne,
e vai adquirindo um conhecimento maior, isso vai se tornando cada vez mais fácil, né? Lá citava que a gente, ainda desencarnados e com pouca evolução, ainda a gente tinha medo do trovão, tinha medo de se molhar e tudo mais, essas coisas todas que a gente tinha quando era encarnado, né? E eu penso que essa prática que eles vão... tudo é uma questão de evolução, de estudo, eu penso que lá também continua tudo isso, né? Para eles poderem aprender a fazer tudo isso, que isso não é do dia para a noite que a gente vai desencarnar e depois já vai começar a fazer isso, atravessar a parede e tudo mais, né? Vai sendo um desligamento aos poucos e vai da nossa mente mesmo, igual nós comentamos aquele dia. Lembrei de uma passagem aqui do Chico, até achei no livro, que achei interessante, que cita que o Chico, ele que conta a história que, nos 100 anos que eu peguei da Sandra, que ele estava psicografando uma certa vez, e o Emmanuel veio buscar ele na hora da psicografia, ele psicografando lá, o Emmanuel falou assim, ó, Chico, nós precisamos ir para o plano espiritual agora, que você vai psicografar lá no plano espiritual. Ele falou, mas Emmanuel, e agora? Como é que eu faço aqui? Ele falou, o que que tem? Continua. Você vai continuar aqui e vai psicografar lá. E era para uma mãe que tinha desencarnado há pouco, e o filho dela estava numa esfera mais superior do que o plano que ela estava acolhida, que ela tinha sido acolhida. Então, achei muito interessante. Ele não conta como que se dá isso, gente. E eu também quis colocar aqui os universitários, se tiverem condições também, de colocar para a gente como que se dá isso aí. Eu gostaria de saber também, que o Chico não comentou como que é feito esse fenômeno, como que acontece. Ele citou só que ele foi levado lá e que lá ele ia psicografar, então, a mensagem do filho para ser entregue para ela que recomendou que fosse o Chico. Como ela lembrou que na Terra era o Chico que fazia isso, ela quis que fosse ele lá também. Achei interessante isso para a gente aprender, né? E é uma colocação muito interessante o que ele fala, e dá o exemplo da televisão, que eles se irradiam em diversos lugares. É uma coisa fantástica, eu penso que espíritos muito evoluídos também já, né? Eu vou passar, então, para a Dona Carmen. Dona Carmen, precisa falar um pouco para nós também. Obrigada, Rogério. Eu estou um pouco rouca hoje, viu? Vocês vão desculpar. Mas eu achei tudo interessante que você explicou, que a Rô explicou, e nós temos muito que aprender ainda acerca de todos esses poderes espirituais, né? Aqui mesmo está falando. Mas nós temos que começar a entender desde já, porque a hora que nós partirmos para o plano espiritual, nós temos que ter uma pequena bagagem, né? Para que nós possamos, lá chegando, a gente possa ter um certo entendimento. Não precisamos estar tão cruz assim, não é verdade? Eu vou falar pouco, vou passar para a Maeve, porque eu estou muito rouca, e a Maeve vai falar um pouco para nós. Obrigada, Carmen. Então, realmente é muito interessante essa questão, né? O espírito não se divide, né? Absolutamente nunca, né? O espírito é uno e indivisível. E o que é interessante é que, bom, eu nunca li nenhum livro assim em que o médium explicasse como se dá como é que se dá essa bilocação ou trilocação ou
porque a gente sabe de espíritos de pessoas, né, encarnadas que já tiveram ou que têm o dom da ubiquidade. Mas eu nunca li nada a respeito de como se dá esse movimento, como que se processa, né? O Eurípides Barçanufo, ele tem uma extensa biografia, tem muitos livros a respeito de Eurípides Barçanufo. Ele era ele era um médium, mas que, na verdade, ele não se dizia médium, mas ele tinha o dom da cura. E ele resolve fazer medicina porque a mãe, quando ele vai... a mãe sofre de uma doença e quando ele resolve fazer medicina e vai com o pai para o Rio de Janeiro para ele se matricular, e ele se matricula, e ele volta para a cidade dele, que eu não me lembro qual é, em Minas Gerais também, perto de Uberaba. E ele resolve não fazer, porque a mãe, quando viu o filho longe de casa, sentiu o filho longe de casa, ela adoeceu muito mais. Aí ele resolve não fazer medicina, mas ele era um leitor muito ávido e ele se interessava por tudo, principalmente pelos livros médicos. E os médicos cediam para ele livros, né, sobre anatomia, fisiologia, etc. e tal. E ele tinha, conforme ele ajudava demais as pessoas. Ele monta uma farmácia com medicamentos manipulados por ele mesmo, que ele mesmo receitava e manipulava. Ele chegou a ser processado até por causa disso, mas foi absolvido. E ele dá os remédios para as pessoas. Ele não vende, ele dá. E ele tinha o dom da ubiquidade. Ele, segundo consta nos livros a seu respeito, ele se sentava numa cadeira, tá? Ele se sentava numa cadeira e ele ia em silêncio e ele ia ficando branco, muito branco, e o espírito dele se deslocava e ia até onde o mentor dele, que era São Vicente de Paula, o mentor dele levava ele para o lugar onde se fazia necessário a presença de um médico para curar aquela pessoa que estava necessitada. Numa ocasião, o São Vicente de Paula leva ele para trás de uma montanha onde estava num casebre uma pessoa que tinha lepra. E a lepra era altamente contagiosa. E ele vai em espírito, o corpo físico dele fica naquela cadeira e sem ação. Então, achei interessante porque o que o Chico narra é que ele continuava psicografando, né? Mas o Eurípides Barçanufo não, o espírito dele se desligava rapidamente do corpo, não totalmente, claro, né? E ele se dirigia. E ele foi até esse lugar onde havia uma pessoa que estava há 2 dias há 2 dias e 2 noites sem tomar água,
e leproso e sem se alimentar. E ele leva a cura para o leproso. E quando ele sai, ele dá um beijo no leproso e volta para o seu corpo físico. Bom, só para encerrar, porque o interessante era essa parte da ubiquidade, só para encerrar, ele acaba desencarnando por ter adquirido a lepra, porque ele atendia a muitos leprosos, mesmo no seu corpo físico. E, bem, é isso. A Rô explicou muito bem, com muita clareza. O Rogério também nos contou a história do Chico, né? E é interessante. E a gente vê nos livros espíritos de médiuns que conseguiam fazer essa transposição do corpo físico, do espírito para outros lugares, né? Então, era isso que eu tinha a acrescentar. O resto ficou muito claro, né? E convém sempre ressaltar que a evolução de cada pessoa, né? Ela é decisiva, ela é determinante de se obter, do espírito obter mais poderes, né? E o Miramês salienta aqui que é necessário muito estudo, muita evolução, a gente tem que se dedicar bastante para conseguir entender a quantidade de poderes que o espírito tem, né, à sua disposição, mas não usa por falta de conhecimento e por falta de merecimento, por falta de evolução. Bom, então eu vou passar para a Cris. Ai, doutor, para mim. Eu achei muito interessante, sim, mas o que eu queria saber, mas agora eu acho que eu entendi o que a senhora acabou de falar mesmo, que é só a maturidade, né? Só o tempo que o espírito vai adquirir essa capacidade, é isso, né, que a senhora estava explicando agora no final, né? Sim, Ele sim. precisa de ter que isso é obtido de que forma, essa maturidade? Ele diz que seria uma capacidade moral, quando a gente começar a melhorar moralmente? O espírito, a gente, o ser, é assim que nós vamos alcançar essa capacidade, o espírito? Sim, claro, a evolução moral, né? Evolução moral e o conhecimento, o merecimento, né? São espíritos, esse Eurípides Barçanufo, ele já era um espírito bastante evoluído antes de encarnar como Eurípides Barçanufo, né? Chico Xavier também tinha uma mediunidade muito grande e era de uma evolução moral e não intelectual, mas o seu espírito, sim, trazia uma gama de conhecimento enorme, vivenciado em outras encarnações. Acho que falta a Sandra e o... Passa para a Sandra ou vai para o Jorge? O Jorge? Oi, Cris, obrigado. É interessante, né? Que a gente fica pensando e dá para associar a questão nossa enquanto matéria e também a questão do espírito, certo? Não separa, nosso corpo não dá para separar. E o espírito também não se separa. Ele é entre aspas, um corpo só. Mas o seu grau de evolução permite ele se deslocar para vários campos, para vários pontos, como fonte como uma espécie de luz que se irradia, mas não significando que ele está se dividindo em várias partes. Na verdade,
aquela energia, aquela força magnética que ele tem e que ele se desloca para determinados lugares, mas se mantendo em um ponto só. Ele usa, eu achei muito interessante usar o exemplo do Sol, né? Ele está estático num ponto só, mas ilumina para todos os lados. Para todos os lugares que se observar, ele está iluminando. Daí é o grau de evolução de cada um. Então, seja, se tem um grau de evolução, ele vai projetar luz para onde ele quiser, para onde ele se imaginar. E um exemplo que a gente pode adotar enquanto encarnado desse movimento do espírito, que na verdade é através do pensamento, nós também, em certo momento, nós temos essa experiência aqui. Muitas vezes passa despercebido, né? Mas existe. Não só, às vezes, quando estamos transitando por determinado momento, não sei se já tiveram alguma experiência nesse sentido, onde está transitando, se movimentando durante o dia mesmo, de repente dá uma vontade incrível de fazer um repouso. Do nada surge uma necessidade de fazer um repouso, e você vai fazer esse repouso. E aquela fração de segundo que se faz o repouso, você viaja para lugares que você nunca imaginou. Então, isso aí é uma movimentação do espírito sem que o corpo saia do local. Você se projeta para vários lugares. E normalmente, à noite, principalmente, né, é quando acontece mais esse fenômeno. Às vezes, nós conseguimos perceber algumas coisas, assim, mas não é tudo. E se o melhor momento para se ter essa movimentação é exatamente nesse sentido do repouso noturno, que o corpo entra em repouso, praticamente ele se desliga, e o espírito ele continua em atividade o tempo todo, através do pensamento, nesse movimento, nesse sentido. Um exemplo prático que se fala muito, né, e agora já está entrando até a questão do metaverso, mas se falava muito aquela questão do holograma, né? Eu estou aqui, mas através do holograma eu me projeto em vários lugares ao mesmo tempo. Mas, na verdade, não me dividi. Ou seja, a minha imagem, ela está se projetando. Só que, em termos de espírito, é a energia que está se projetando. São luzes que estão se radiando para vários pontos. E esse grau de evolução espiritual que fala, e chama atenção para a capacidade moral e intelectual, porque você pode ter uma evolução intelectual, mas moralmente você está fragilizado. Então, há necessidade dessa conjugação desses dois, para que, em dado momento, não seja necessário você pesquisar, ler, mas nada que você, automaticamente, você consegue ter a percepção de certos fenômenos, de certos fatores que acontecem na vida espiritual, como na vida material. Da vida espiritual, você pode se projetar e ver o que está acontecendo na vida material. E auxiliar, ajudar. Da mesma forma como na vida espiritual, você também pode transitar normalmente, desde que seu estágio evolutivo esteja no grau mais elevado, que eles empregam o termo de maturidade. Ou seja, estaria mais maduro, vamos dizer assim, né? Tá? Então, é mais ou menos assim que eu queria falar, e eu acho que a Sandra agora quer nos auxiliar com a sua parte, sua percepção. Tá, Sandra? Já dá tempo, Jorge? Está terminando? Deixa eu ver só. Faltam 2 minutos, Sandra. Melhor a gente... Vamos cair e voltar? Vamos cair, só um minutinho.